Talvez alguns lembrem, não sei se lembram, é um título de um filme que fez bastante sucesso, um filme pesado, que é A Escolha de Sofia. Lembra desse filme? Lembra do filme? Lembra da história? Ela teve que escolher e tal. Enfim. Só estou lembrando porque hoje eu vou trazer um texto bíblico para a gente refletir dentro desse texto bíblico, refletir sobre a nossa realidade a partir do exemplo das moças que vão aparecer no texto. E aí eu coloquei aqui um dos títulos possíveis para essa meditação de hoje à noite é A Escolha de Maria. Mas também um outro título seria Uma Só Coisa. Eu prefiro o segundo. A Escolha de Maria eu só coloquei para meio que parafrasear a Escolha de Sofia. Quero fazer uma pequena interrupção naquela proposta que eu fiz 2 ou 3 semanas atrás de seguir na apresentação do Evangelho, mas a partir de um viés que mostre a ação de Jesus ou da Trindade, mas principalmente aqui no mundo, na pessoa do Senhor Jesus vindo como o Evangelho, o Cordeiro de Deus, e na sua ação soberana, e voltar um pouco na mensagem de hoje para alguma coisa sobre os nossos ombros de novo. O Evangelho, mas de novo sob a ótica da nossa recepção, da nossa atitude. Então você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas é o terceiro Evangelho, é o terceiro livro do Novo Testamento. Começa Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro, terceiro Evangelho. Lucas não é um dos homens que, não é um dos apóstolos, ele não é um daqueles 12 que andou com Jesus. Claro que depois um dos 12, antes de Jesus ser crucificado, ainda suicidou-se, né? Cometeu suicídio, que é o de Judas. Mas Lucas não é um dos 12, mas é um cidadão que depois, convertido ao Evangelho, sendo médico e de cultura grega, se tornou também um historiador, se interessou pela história de Jesus e foi inquirir de muitas pessoas foi inquirir de muitas pessoas para ter base para escrever sobre a vida de Jesus, e depois fez a continuação, logo depois da subida de Jesus aos céus, desceu o Espírito Santo de Deus, e aí aquilo que Jesus disse que tinha instituído, que era a sua igreja, criou corpo, se desenvolveu, se espalhou pelo mundo, e Lucas narra essa história. Então ele se torna também um historiador. E como médico, ele se interessa muito por essas questões dos milagres, da questão, ele mostra muito no seu livro, no seu Evangelho, essas questões, esses momentos em que Jesus quebra a lei natural e estabelece a sua lei de poder espiritual e ressuscita mortos, e cura enfermos, e expulsa demônios. Mas nesse momento, nessa história que Lucas registrou, nós temos um acontecimento bastante interessante e vamos a ele sem muita delonga. Lucas 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, dos versículos 38 em diante, até o 42. São poucos versículos. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, na casa dela. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra, a palavra do Senhor. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só.
E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Dizem os estudiosos que faz parte da cultura hebraica, tanto no falar quanto no escrever, a questão da repetição, quando aquele que está se comunicando com o outro, ele repete a ideia uma ou duas vezes, ou fala duas vezes a mesma coisa, quer dizer, repete uma vez, ou fala três vezes a mesma coisa, repete então duas vezes, isso faz parte da estrutura da língua hebraica para dar uma ênfase maior do que qualquer tipo de ênfase, para chamar a atenção mesmo de maneira bem firme. E aqui Jesus, que é judeu, ele fala para Marta, Marta, Marta. Mas neste texto, sempre que eu leio esse texto, e esse texto também me impactou ainda dentro do Serene, 25 anos e meio atrás, quando eu era, eu vou dizer o termo que eu era, interno aqui. Hoje a gente não pode dizer que você é interno, você é acolhido porque mudou a nomenclatura, mas eu nunca fui acolhido aqui, fui interno aqui. Então, quando eu era interno do Serene e fazia tratamento para drogadição, esse texto me impactou. E me impactou bastante para uma mudança de vida. E uma das coisas que me chamou a atenção, e sempre me chama a atenção quando eu lembro, é que nesse texto Jesus trata de um jeito, claro, eu não sei que inflexão de voz Jesus deu, quer dizer, que peso ele colocou na saída do som. Se ele falou forte, se ele falou manso, se ele falou alto, se ele falou baixo, não sei. Isso eu não sei, isso nós não sabemos. Porque nós não temos o som das palavras de Jesus, nós só temos o escrito. Mas sempre me lembra quando ele diz Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, um lamento, um chamado, uma exortação que é um lamento, é uma coisa sentida em Jesus. A isso a Bíblia dá o nome de compaixão, que é sofrer o sofrimento do outro. Não é uma coisa, não é só uma exortação, não é só uma bronca, não é só uma chamada de atenção, é uma coisa sentida. É como ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo apavorado, cego, aquela luz que secou Saulo no caminho para Damasco, ele diz, quem és tu, Senhor? Aí ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então esse mesmo Jesus, ele fala com Jerusalém, com Saulo, com Marta, e ele repete os nomes de Jerusalém, de Marta e de Saulo. E eu sempre lembro desses três, há outros, mas eu lembro desses três. E eu acredito, isso é convicção minha, isso não tem nada a ver, isso não transforma nada no texto, isso não muda o sentido do texto, nem a interpretação, tá? É só uma questão minha agora que eu estou também me colocando um pouco. E seria bom você fazer esse exercício também, como você vê as Escrituras. Não mudando o sentido, não é como você interpreta, que a interpretação da Escritura não é livre. A interpretação da Escritura, ela é também dirigida, determinada pelo Espírito Santo de Deus. Ele mandou escrever uma coisa, ele escreveu uma coisa porque ele queria dizer uma coisa. Aquilo que ele queria dizer é o que tem que ser interpretado. Não é livre, não é de particular interpretação, já diz o apóstolo Pedro. Mas, como eu percebo o texto, isso é importante também. Porque pode passar batido para outro, que houve aqui em Jesus não só uma reprimenda, mas também um certo lamento pela atitude de Marta. E ele repetiu o nome dela, do jeito que houve um lamento terrível sobre a cidade de Jerusalém, e ele repetiu o nome, e também um chamado eficaz e direto, forte, firme, mas também com um lamento pela atitude, até um sofrimento, uma dor pela atitude do outro, no chamado de Saulo,
Saulo, Saulo. Mas isso é só um detalhe do impacto emocional que esse texto causa em mim. Eu quero chamar a atenção para isso, de novo, lembrando, agora como eu gravo também, isso é muito bom, porque daqui a 10 anos eu posso ver exatamente o que eu disse e também outros podem ver o que eu disse de maneira exata. Esse impacto, ele é importante porque eu considero importante esse impacto emocional também, como esse texto trabalha o meu sentimento, porque ele é atualíssimo para o ano de 2024, que é onde nós estamos vivendo, é o ano no qual nós estamos vivendo. Todos os textos da Bíblia são, e este não deixa de ser, e ele tem uma aplicação muito importante para nós, por isso que eu gosto de tê-lo, não vou dizer conhecido, mas eu gosto de o ter refletido sobre ele de maneira especial e primeiro aqui dentro, quando eu estava também metido nesse ambiente de comunidade. Porque primeiro aqui começam também as coisas que daqui a pouco nós vamos experimentar de novo em família, e agora sóbrios, né? Em igreja, em sociedade, e já vamos chegar a essas coisas. Agora vamos começar item por item, vamos começar pedaço por pedaço desse texto. E a primeira coisa que salta aos olhos do texto, então, passando agora a destrinchar o texto na ordem sequencial dele, na ordem lógica. Diz que, ora, quando iam de caminho é Jesus, os seus discípulos mais próximos e até outras pessoas, outros discípulos, pequena multidão, às vezes grande, pequena, às vezes só os 12, mas não era Jesus sozinho. Não era, por exemplo, como foi com a conversa com a mulher samaritana na beira do poço, em que ele ficou sozinho porque os discípulos foram comprar comida na cidade. Aqui é Jesus com uma pequena multidão, é Jesus com algumas pessoas. Então, iam de caminho, e quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Esse é o versículo 38. O evangelista João, esse sim, um apóstolo, esse sim, um dos que desde o início acompanharam o ministério de Jesus e fizeram parte do ministério de Jesus, um dos que foram chamados por Jesus para serem os discípulos especiais, comporem os primeiros a ele, com quem ele se relaciona 3 anos, ensina particularidades, transmite exclusivamente certas coisas, certas verdades. Esse João, quando escreve o seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz assim: e aquela palavra encarnou, que a gente muitas vezes está acostumado a olhar isso como o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e aí quando ele chega no versículo 14, ele diz: e o verbo encarnou. Mas nessa outra versão que eu tenho aqui, diz que e aquela palavra, que é a própria palavra de Deus, que é Jesus, que é o verbo. E o verbo encarnou e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. São muitos os textos que falam da vinda, o motivo da vinda, a maneira como veio, o objetivo e as circunstâncias da vinda do Senhor Jesus ao mundo, da sua encarnação. São muitos textos bíblicos que tratam disso. Mas o texto de João, o capítulo 1 do Evangelho de João, narra de uma maneira menos concreta, menos corpórea, muito menos do que o próprio Lucas, por exemplo, que narrou essa história da chegada de Jesus ao mundo, falando mesmo de um menininho, de um bebê na estrebaria, envolto em panos, e manjedoura, e vaquinhas. João, ele se atém muito menos a essa parte concreta da encarnação de Jesus, e ele anuncia a encarnação, mas falando de uma maneira
para lá do corpo. Ele diz que o verbo, que era o princípio de todas as coisas para os gregos, desde 600 anos antes de Jesus, os filósofos gregos, decidiram lá na Grécia que a origem causal de todas as coisas era o verbo, o logos. Era o logos, a palavra, o logos. E aí João vem e diz, sim, o logos, o verbo, a palavra, era Deus, estava no princípio com Deus, era Deus. E agora no versículo 14 ele diz, e essa palavra, esse verbo, encarnou, se fez homem, se fez carne, e habitou entre nós. Você percebeu a relação que eu fiz entre isso e que me parece clara, melhor dizer, também uma aplicação, só para criar uma abrangência maior do que significa Jesus entrar em algum lugar. Quando esse texto começa em Lucas 10, quando esse episódio envolvendo Marta, Maria e Jesus começa em Lucas 10, no versículo 38, o evangelista diz que Jesus ia de passagem com os seus discípulos e, estando passando por ali, ele entrou numa aldeia. Um dia, Jesus entrou no que hoje até nós chamamos de aldeia global. Olha que legal. O mundo deu tantas voltas depois da vinda do Senhor Jesus ao mundo, e obviamente depois da criação do mundo, que hoje o mundo já é chamado pelos estudiosos de várias ciências, sociologia, comunicação, psicologia, ciências políticas, ciências sociais. O mundo é tido como uma grande aldeia global. Perdeu muito das suas barreiras, das suas distâncias, e tudo virou quase que uma pequena aldeia, só que grande, de proporções grandes, mas o mundo todo vivendo como uma aldeia. Nesse sentido, é muito interessante que o evangelista tenha dito que Jesus, naquele dia, entrou naquela aldeia, em uma aldeia. Porque também é interessante, nós estamos no segundo dia do mês de dezembro, e o mês de dezembro é o mês em que nós comemoramos, lá no final, no dia 25, o nascimento do Senhor Jesus. Mas no primeiro dia de dezembro, e a partir do primeiro domingo de dezembro, nós chamamos o mês do Advento. Nós vamos crescendo, estudando a vinda de Jesus ao mundo. E isso é feito de várias maneiras. Normalmente se faz com alguns textos especiais, reflexões em casa, explicações para os filhos, cultos especiais em casa e em família, nas igrejas, as mensagens dos domingos, que as igrejas normalmente se reúnem mais aos domingos, as mensagens dos 4 domingos de dezembro, dos domingos que antecedem o Natal, são mensagens especiais mostrando a vinda de Jesus, o advento, a encarnação. A Faculdade Luterana de Teologia produziu um PDFzinho com meditações para todos os dias de dezembro até o dia do Natal, chamado Advento mesmo. Eu compartilhei isso ontem, com o Rodrigo Morfim, e sugeri a ele que isso possa ser lido, como são meditações para todos os dias, poderia ser lido uma vez por dia numa abertura de mesa aqui. Mas porque é tão batida essa história de Natal, tão batido, todo ano tem, e em todo Natal nós temos aquela história do Jesus que veio ao mundo, que nasceu, o menininho que nasceu. O Natal é o momento de lembrar do nascimento de Jesus. Mas como passado tanto tempo, tantos séculos a partir do nascimento de Jesus, o Natal perdeu muito do seu sentido espiritual, da importância da vinda do Deus eterno na pessoa de um homem, a partir da geração e do nascimento de um menino, que daí isso se tornou uma coisa muito comercial. Então nós temos essas coisas todas que às vezes nós nem sabemos explicar. Pinheirinho, por que é pinheirinho? Por que é vermelho e verde? Por que tem tanto enfeite? Nós nem sabemos explicar isso. Mas uma coisa nós sempre sabemos, dizer assim, não, porque o Natal não é essa coisa comercial, o Natal não é congraçamento de família, o Natal não é jantar especial, o Natal é o nascimento do Senhor Jesus. Tá, que maravilha. Então, festa do Natal para os cristãos quer dizer
lembrar do nascimento do Senhor Jesus. Porém, uma coisa importante de você lembrar. Já vou logo, nós estamos no segundo dia de dezembro, uma coisa que eu com certeza vou repetir no dia 22, eu já vi que dia 22 é uma segunda-feira, eu devo estar aqui, se Deus permitir, e abençoar. O Natal não é, porque eu tenho visto isso em igrejas, então eu preciso também, pelo menos de vocês, desmentir isso. O Natal não é uma coisa comercial, não é Papai Noel, beleza, tudo bem. Aí vem a segunda parte. O Natal é sempre que Jesus nasce no coração de alguém. Olha, meu amigo, um dia Jesus entrou nesta aldeia, na aldeia global, no mundo físico dos homens que ele mesmo criou, no mundo que ele mesmo criou, e entrou como um menino em carne e osso. Um dia Jesus nasceu. Tempos depois, num dia, uma vez, ele morreu. E poucos dias depois, poucas horas depois de ter morrido, uma vez ele ressuscitou. E está vivo para toda a eternidade. Reina do céu à direita de Deus Pai. E voltará como um justo juiz, para levar consigo a sua igreja. E se quer que eu fale uma linguagem um pouquinho mais banal, passar a régua, não só nesse mundo, mas em todo o universo. E selar, finalizar o plano de Deus, que foi urdido na eternidade e é por toda a eternidade. Jesus não vai mais nascer em lugar nenhum. Jesus não vai mais nascer no seu coraçãozinho. Então, diz aqui o texto que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E aí, como eu me lembro que esse Jesus também entrou no mundo, lá está escrito isso, de uma linguagem poética e filosófica até. Em João capítulo 1, versículo 14, diz que ele entrou no mundo, ele se fez carne e habitou entre nós. Só quero já de cara deixar bem claro, deixar bem lembrado, que aquilo que aconteceu lá, que Lucas 2 descreve, Lucas no capítulo 2 descreve de maneira magistral, os anjos anunciando para os pastores indo verificar e ver que era verdade, ver que tinham enganado, isso é só uma vez. Jesus não vai mais nascer, tá? Esse é assunto para outro momento, mas pode guardar isso para o resto da sua vida. Jesus não vai mais nascer, ele não vai nascer no seu coração. Pelo contrário, a ordem de Jesus para os homens é que eles, arrependendo-se dos seus pecados e da sua morte espiritual, venham até ele, Jesus, e daí ele fará os homens nascerem espiritualmente. Daí um homem que nasceu fisicamente uma vez, pode nascer espiritualmente uma vez. Esse é o segundo, novo nascimento, que ele disse para Nicodemos que era necessário. E ainda é necessário. Então, Jesus nunca vai nascer no seu coração. Você que precisa nascer para a vida de Jesus, para dentro da vida de Jesus. Isso é obra do Espírito Santo de Deus em nós. Beleza? Fechei aqui, mas principalmente nesse momento de Natal, porque começa a aparecer os pregadores chorões com mensagens chorosas e bonitinhas que sensibilizam a gente. Mas não, Jesus não vai nascer de novo, e não é Natal cada vez que Jesus nasce no coraçãozinho de ninguém, porque Jesus não nasce no coraçãozinho de ninguém. Jesus nasceu numa estrebaria, num lugar bem pobre, num lugar de uma manjedoura. Manjedoura é aquele trocinho, o coxo, onde os bois comiam, mas era uma estrebaria que ele nasceu, onde tinha vacas e bois e animais, bem lá naquele troço bem pobre, é que Jesus nasceu. Para que nós pudéssemos, cada um de nós, individualmente, nascer com Ele para a vida eterna. Beleza? Guarda isso, leva para a tua vida, medita sobre isso, pede sabedoria a Deus e também pede a Deus que faça você nascer de novo, faça você nascer do Espírito.
Mas quando Jesus entrou na aldeia, logo o texto diz, ainda no mesmo versículo, é uma linha só, gente, praticamente isso aqui, ó. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Agora começa o negócio a afunilar aqui, e ampliar também. Porque Jesus entrou na aldeia. É uma decisão soberana de Jesus. É uma decisão que parece, inclusive, uma decisão que não tem muito conexão com nada. Ele decidiu e entrou. Mas como nós vimos na semana passada, que ele decidiu atravessar um lago só para libertar um endemoniado do outro lado do lago, e depois voltou, também o texto não diz, então eu tenho que ficar calado sobre os motivos de Jesus, porque o texto não diz. Mas Jesus entrou na aldeia e Marta o recebeu, e Jesus cumpriu na casa de Marta o propósito que ele veio cumprir na casa de Marta. O que mais fez na aldeia, que outras coisas aconteceram, porque outros propósitos Jesus tinha, tudo bem, eu não tenho isso escrito. Mas com relação a Marta e a Maria, o propósito de Jesus se cumpriu porque Marta o recebeu em sua casa. Voltando, eu sempre tento largar, mas eu tenho que voltar porque é coisa histórica. O nascimento de Jesus é um fato histórico. Então, voltando ao nascimento do Senhor Jesus, que é, isso sim, a sua entrada como homem, o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, entrando como homem na história da criação. Assim como Jesus entrou no mundo, importa saber agora, a partir dessa entrada dele no mundo, qual é a tua reação? A tua e a minha. Qual é a reação? Qual é a ação de resposta para a chegada de Jesus na nossa aldeia global? Eu estou usando o termo aldeia global, que é um termo que é usado bastante por aí, principalmente nas academias, nos livros, já expliquei isso. Mas quando eu digo aldeia global, não é exatamente um trocadilho, mas é porque o mundo se tornou uma coisa tão... acontece uma coisa na China, na Índia, no Cazaquistão, agora, às 8h30, 8h20 da noite, no máximo, você já tem na tua internet, ao vivo, um videozinho. É nesse sentido que isso que é um aldeia, porque antes você só sabia do que tinha acontecido 10 minutos atrás, que acontecia na sua rua. Com o vizinho já era a 2 léguas de distância, ninguém sabia. E agora o que acontece lá no Uzbequistão, você já fica sabendo aqui 3 minutos depois. Nesse sentido é que é uma aldeia. Jesus entrou no nosso mundo. Mas diz que ele entrou naquela aldeia e uma mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Jesus entrou faz 2000 anos, aqui estou falando grosso modo, porque tem as diferenças de datas, beleza. Grosso modo, faz 2000 anos que Jesus entrou no mundo como homem. Óbvio que ele veio como menino e depois tornou homem, mas como homem se diz de ser humano, como carne, um ser humano encarnado. A pergunta é que você não entrou 2000 anos atrás. Quando você chegou ao mundo, quando você foi criado por Deus e foi colocado nesse mundo, Jesus já tinha entrado na história da humanidade, havia muito séculos, praticamente os mesmos 2000 anos, tirando a diferença de poucas dezenas de anos aí. A diferença a pergunta é, que atitude você vai tomar ou tem tomado com relação a esse Jesus que entrou na tua aldeia? É interessante, o texto não deixa muita... não é um texto que fique floreando muitos detalhes. Diz, Jesus entrou na aldeia e Marta o recebeu na sua casa. Gente, tem menos detalhe do que a história do Zaqueu. A história do Zaqueu conta que ele correu, que ele subiu numa árvore, que ele queria ver Jesus, que Jesus passou por debaixo da árvore, olhou para cima, viu Zaqueu, chamou, disse que queria ficar na casa de Zaqueu naquela noite, Zaqueu recebeu Jesus e tal. Todos esses detalhezinhos. Aqui não, aqui é um bate-pronto, assim, parece que Jesus entrou e Marta já cantou, chega aqui, vem aqui em casa. Não, tem que vir lá em casa, vamos lá em casa, né? Já vou preparar, vou receber o senhor lá em casa, eu quero o senhor na minha casa. O que os literatos chamam quando escrevem, os escritores, chamam de sofreguidão. É
aquela ânsia, aquela coisa, aquela gana. Me parece que foi uma coisa meio até automática. Jesus pôs o pé na aldeia, Marta já mandou chamar, ou foi ela mesma, pegou pelo braço, não, vai lá para casa, fica lá em casa e tal, já tem um lugar para você lá e tal. E, não, mas eu estou com muita gente, não tem problema, leva todo mundo, que a casa é grande e fica lá. Paz na terra aos homens de boa vontade. Eu não sei quantos meses cada um está aqui. O Carlos eu sei, já vai fazer 6 meses. Mas os outros, alguns eu não sei quantos meses estão aqui. E por qual vez? Se é a primeira, segunda, terceira, quarta, se essa casa é a primeira vez que você vem, enfim. Eu não sei há quanto tempo você ouve o Evangelho. Eu não sei há quanto tempo você é informado do Evangelho. Eu não sei há quanto tempo você é bombardeado com a mensagem do Evangelho. Mas uma coisa eu sei. Você só vai encontrar paz nesse mundo se você tiver boa vontade para com a mensagem do Evangelho, boa vontade, se você ouvir a história do Senhor Jesus, se você ouvir a palavra do Senhor Jesus, se você ouvir o Senhor Jesus, que é a palavra, com boa vontade. A mesma boa vontade que teve Marta. Ela catou Jesus logo na entrada do caminho ali, que não deu nem para Lucas, ninguém contou o que aconteceu, mais nada. Só Jesus pisou na aldeia, Marta já catou, já colocou dentro de casa. Recebeu na sua casa. Também disse que quando ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, eu quero, desce daí porque hoje me convém pousar na tua casa. Diz que Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. É com pressa e com alegria, é de boa vontade. É isso que ele está esperando de cada um de nós. Vamos ficando nos detalhes, vamos ficando na mensagem. Marta o recebeu em sua casa. Assim como Zaqueu, o próprio Mateus, o evangelista Mateus, o apóstolo, ele recebeu, ele estava na coletoria, ele é cobrador de impostos, estava na mesa trabalhando. Jesus passou por ele e disse: me segue. E logo depois Jesus estava na casa dele e tinha uma mirada lá, um jantar, um almoço, uma refeição, e muitos publicanos se reuniram ali também. Esse homem também recebeu Jesus na sua casa. Foi um momento até que os fariseus criticaram Jesus e os discípulos porque ele se reuniu com pecadores e publicanos e tal. E aí Jesus diz, um momento sublime também, em que Jesus teve a oportunidade de dizer para os fariseus: os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos. Eu vim buscar, o Filho do Homem veio buscar essa vara que ele se havia perdido. Então não fiquem criticando que eu estou no meio dos pecadores, porque foi para eles que eu vim. Para quem se acha sem pecado, eu não tenho muito o que dizer. Levi também. E tem uma história interessante em Mateus, também ainda em Mateus, mas no capítulo 8, a partir do versículo 8, tem no versículo 8, depois no versículo 26, uma coisa interessante, a gente vê que um centurião. Centurião era um chefe de uma centúria de 100 soldados, um destacamento de 100 soldados romanos, era uma centúria, e centurião era o comandante de cada centúria. E o centurião numa cidade um dia encontrou Jesus e falou: Senhor, o meu servo está lá, doente, quase morrendo, tal. Eu queria que o Senhor o curasse, mas assim, ó. Aí Mateus 8,8: nem vai na minha casa, Senhor, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Ele acabou recebendo a ministração de Jesus, tanto o ensino, tanto a palavra de bênção, tanto a palavra de salvação, quanto a bênção que ele foi pedir, quanto foi a cura do seu servo. Mas veja, receber Jesus, e daí depois no versículo 26 parece que alguns comentaristas que explicam ali, porque ele diz que eu também mando, porque ele não queria receber Jesus em casa porque ele era um homem que mandava Jesus, ele tinha empregados, e na casa dele ele mandava os empregados, cada um fazia uma coisa, e aí ele sentiu que ele não era digno de receber Jesus porque ele não era humilde. O fato é que quando Jesus entra no nosso mundo, cada um de nós pode receber Jesus na sua casa. E aqui eu estou chamando de casa aquilo que você é.
Porque o apóstolo Paulo diz que os crentes no Senhor Jesus são o templo do Espírito Santo de Deus que habita nesses crentes. O verbo tabernacular, vem de tabernáculo, é morar, fixar residência. E foi isso que está escrito, é isso que está escrito em João 1, capítulo 1, versículo 14, que diz que ele habitou no meio de nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Entrou nas nossas casas. Marta o recebeu na sua casa. E aí, dona de casa, mulher responsável, sabedora dos seus deveres, ela tinha uma irmã mais nova do que ela, por isso que diz que a casa de Marta, questão de hierarquia familiar, né? Os irmãos mais velhos, nós sabemos depois por outros textos, inclusive pela ressurreição, que elas tinham um irmão chamado Lázaro. Mas aqui fala das duas. A Marta, na falta dos pais, a irmã mais velha, aqui comandava a casa, a sua casa. Mas tinha uma irmã mais nova. E aí diz que Marta tinha uma irmã mais nova e essa sentou-se aos pés de Jesus e passou a ouvi-lo. E ficou ali, ouvindo Jesus falar. E Marta andava inquieta e atormentada, preocupada com muitas coisas. Tudo isso nós já lemos aqui, né? No texto que lemos, podemos repetir agora até. Maria sentou-se. Aparentemente queria recebê-lo mais pessoalmente. Sentou-se para ouvir. Veja, é a casa de Marta, diz que Jesus entrou na cidade, na vila, na aldeia. Marta o recebeu em casa, Maria era irmã de Marta, morava ali também, Jesus também era uma visita. Mas a atitude de Maria foi sentar-se para ouvir Jesus falar. A atitude de Marta era, andava inquieta de um lado para o outro. Gente, não vamos fazer assim, que de novo cometeu o erro de querer criar em cima desse texto uma doutrina de que ou tem que ficar quieto ouvindo Jesus falar, que isso que é importante, não dá também só para não ficar fazendo nada, não ficar só a vida não é um monastério, tem que sair e fazer alguma coisa. Não é nada disso que se trata o texto, é da atitude das pessoas. E isso eu quero chegar mais claramente daqui a pouquinho, nós vamos chegar lá porque o texto chega. A questão aqui é a atitude de cada indivíduo. Não é a questão se um é mais contemplativo e o outro é mais trabalhador. A atitude é se um está adorando em espírito e verdade, se o outro está em obras e em ativismo religioso. E é disso que se trata um pouco também aqui. Além da atitude interior daquela... enfim, nós vamos chegar lá. Voltando, nós falamos há pouco tempo, nem todos estavam aqui quando nós falamos, mas nós já expusemos aqui poucos dias atrás, no Salmo 1. No Salmo 1 diz que o homem feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, na lei do Senhor, medita dia e noite. Tem muitos outros textos, principalmente os Salmos. O salmista é muito repetitivo ao dizer que eu amo a tua lei, eu amo teus preceitos, eu amo a tua palavra. E em muitos outros textos nós somos chamados a atenção para o valor, por exemplo, uma vez Jesus estava falando com os discípulos, ele disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. O valor de limpeza, de purificação, de salvação, de conversão, de firmeza, é por ouvir a palavra que chegamos à fé, mas o prazer de ouvir a palavra, mesmo quando ela já produziu em nós fé, mesmo quando já temos convicção, porque o próprio Espírito Santo de Deus já disse para nós que somos filhos de Deus, quando já sabemos que somos salvos, quando já sabemos que somos herdeiros da vida eterna, o prazer de estar aos pés de Jesus ouvindo a palavra, foi isso que tomou conta de Maria ali naquele momento, a irmã mais nova dentro daquela casa. E Maria sentou-se para ouvir Jesus, sentou-se aos pés de Jesus, e Jesus estava falando. Talvez bastante gente estava sentada, e talvez uns e outros estavam correndo junto com Marta. Do ponto de vista da família, ela disse que ela estava trabalhando sozinha, mas é possível, como eles eram uma família rica, depois até pela morte do Lázaro, no qual ele foi enterrado tudo, é possível que ela tivesse umas empregadas correndo com ela. Quando ela disse que estava sozinha, ela quis dizer sozinha com relação a Maria. Mas Maria sentada ouvindo o que Jesus tinha para dizer.
e Marta correndo. Eu sei que essa mensagem ganha um alcance um pouquinho mais longo do que essa sala aqui, porque eu estou gravando, depois hoje à noite ou amanhã já sobe isso para o YouTube. Eu não sei quantas pessoas veem, mas alguns veem. Eu espero que estou divulgando o canal, só para que as pessoas ouçam essa mensagem, mas restringindo um pouco para cá, para dentro dessa sala. Esse é um momento na sua vida que é bastante significativo, é bastante emblemático, tem muito peso neste momento da tua vida. Se você vai aproveitar esse tempo que está aqui, que Jesus está aqui, junto de você, e todos os dias se manifestando e falando pela sua palavra, pela sua igreja que vem aqui e anuncia e vive Jesus. Vai ser bastante, vão ter consequências muito diferentes. Vão ser consequências muito diferentes, vão aparecer consequências muito diferentes. Se você vai passar esse tempo aqui aprendendo aos pés de Jesus sobre o que Ele tem para nos dizer, ou se você vai de novo insistir em passar esse tempo aqui fazendo correrias aqui dentro, fazendo dinâmicas, tomando atitudes, fazendo ações, promovendo serviços, apresentando serviços que no fim das contas não estão sendo um culto a Deus, porque estão centrados em você, e daí não podem te favorecer do ponto de vista até da salvação, do crescimento espiritual, do que quer que seja, porque não são culto a Deus, porque não são a adoração, não são o amor em Cristo, o amor a Cristo em primeiro lugar, o amor a Deus sobre todas as coisas. É muito mais um ativismo que é seu. Disso que trata aqui o texto. A Marta estava correndo de um lado para o outro, eles andando. A gente pode imaginar uma mulher andando de casa, porque será que horas Jesus chegou? Mas mesmo que seja 8 horas da manhã, se chegar 10 pessoas para almoçar na tua casa, olha a correria que a tua esposa vai ter que fazer. Qualquer dona de casa hoje sabe disso. Qualquer um de nós sabe disso. Você acordou às 7 da manhã, planejou fazer um almoço lá, um pouquinho de arroz, feijão, um pedacinho de carne e deu. Aí chegam 12, 15, 20 pessoas para almoçar na tua casa. O troço tem que ter uma dinâmica, correr no mercado, comprar mais, tal, enfim. Essa correria Marta estava fazendo. Mas me parece que ela estava fazendo essa correria, claro que era para servir Jesus. No final das contas, ela recebeu Jesus em casa, na casa dela, e os judeus tinham muito mais do que nós, como norma social, como até norma moral, atender o estrangeiro que chegava, ou seja, ser hospitaleiro e atender a necessidade das pessoas que chegavam dentro da sua casa. Marta tinha essa obrigação com Jesus, daqui a pouco apresentar uma refeição, mas a grande pergunta que você precisa fazer para você mesmo, que talvez Marta não fez, e nisso talvez estava o erro dela, e esse erro um vai puxando o outro, nós vamos ver a sequência desses erros. A grande pergunta é: como eu sirvo a Jesus? De que maneira eu devo servir a Jesus? De que maneira eu posso viver que Jesus se sinta servido por mim? Em outras palavras, o que é que Jesus espera de mim? E de novo, você vai encontrar isso nas Escrituras. Você também pode encontrar no teu pastor, você pode encontrar no teu guia espiritual, você pode encontrar na televisão, você pode encontrar um monte de respostas em um monte de lugares. E daí continuar se perdendo. Mas se você quiser saber exatamente o que Jesus espera de você, o que Deus, a Trindade Santa, espera de você, é ler a palavra. Tem algumas dicas. Nós já vimos lá em Miqueias que ele diz que a única coisa que ele espera de cada um de nós é que a gente ame a justiça e a misericórdia, que seja compassivo. Falando com a mulher samaritana, Jesus diz que Deus é Espírito e quer ser adorado. Ele procura adoradores que o adorem em Espírito e verdade.
Tem algumas dicas nós sabemos. Mas na prática como isso funciona? Bom, isso se chama, depois que você tomar a decisão de servir a Jesus, de colocá-lo como Senhor da tua vida, isso se chama daí discipulado e crescimento espiritual. Mas é sempre na palavra de Deus que você vai encontrar isso. O fato é que intuitivamente, ou pela sua necessidade no momento, Maria sentou para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Interessante, o texto nem nos permite pensar sobre como era Maria, como estava Maria naquele momento, que necessidades Maria tinha, por que dores Maria estava sentindo, se ela estava muito feliz, muito alegre e que não via a hora de ouvir cada vez mais Jesus, se ela estava muito triste, muito desconsolada e precisava de uma palavra de consolo. Não diz nada disso sobre Maria. Só diz que ela sentou e ficou ouvindo Jesus. Lá na frente, logo depois, vai dizer uma coisa a respeito disso, de sentar e ficar ouvindo Jesus. E sobre Marta, também não diz se Marta estava... não diz nada sobre o estado psíquico, emocional de Marta. Só diz que Marta, quando convidou Jesus e recebeu Jesus em sua casa, como dona de casa, ela decidiu fazer o que tinha que ser feito para mostrar que era uma boa dona de casa. O sonoplasta está fazendo barulho com o papelzinho de bala. Isso é uma figura. Tudo bem. Isso vai ficar registrado e vai espalhar. Mas não vem na tua cara, não tem problema. Eu quero fazer uma balinha ali e tal. De Maria não se fala nada, a não ser que ela estava sentada ouvindo a palavra de Jesus. E depois Jesus faz um comentário sobre o que isso é. Mas de Marta se fala que ela corria de um lado para o outro, mas daqui a pouco ela mesma começa a se denunciar a nós e até publicamente ali naquela sala e principalmente ao Senhor Jesus. Porque como ela estava trabalhando e só ela estava fazendo alguma coisa, ela não conseguiu, ela não se conteve. O problema do religioso é que o cara chega para mim aqui, agora eu não trabalho mais aqui, vocês sabem disso e tal, beleza, faz tempo, eu não trabalho aqui, quase 3 anos, mas eu trabalhei aqui, e aí o cara chegava para mim e disse assim, mas seu Edson, aqui tem jejum e, como é que é? E vigília, tem vigília e tem jejum? Tem, ué. Aí os outros já sabiam que não tinha, diziam, vai mentir pro cara, ou como é que ele vai sair? Está dizendo que tem, mas tem vigília e tem jejum. Ué, mas os caras estão dizendo que não tem, que aqui não faz, que aqui não é o costume daqui, mas tem. Quer ver? O jejum é o seguinte, você levanta, tem abertura de mesa, você é obrigado a participar. Depois você pode sair e não precisa participar da comida, você não come nada. Fica quieto lá no seu canto, passa o dia, você fez seu jejum. Se você fazer 10 dias, você também não tem problema nenhum. Tá? Se quiser fazer biblicamente, não diz para ninguém que tem jejum. Se você disser, você já está ferrando com a Bíblia. Você já está se ferrando aos olhos da Bíblia, porque Jesus mandou fazer o jejum, ficar quieto. E vigília? Vigília, oração, vigília, tem também. Você, ao invés de dormir, deita na tua cama, mas aí você não vai ficar num blá 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 blá, porque os outros querem dormir. Você vai ficar quieto, orando a Deus, falando com Deus a madrugada inteira, até as 6 da manhã, no dia seguinte você lava o rosto, vai trabalhar, vai fazer a tua obrigação, e essa é a tua vigília. Não, mas assim não. Como assim, assim não? Tem que ser aquela em que todo mundo faz o que eu quero fazer, é só assim que vale. Só vale se aquele negócio que eu quero para mim, eu conseguir obrigar o outro a fazer também. Isso é religião. Isso é a Marta. E isso é tão perigoso quanto foi perigoso para Marta e quanto o Senhor Jesus aponta o perigo. Lucas aponta o perigo e Jesus também, quando ele diz, Marta, Marta. Você está preocupada com um monte de coisas. E você chega a estar conturbada. E, no entanto, poucas são necessárias. Aliás, a bem da verdade, só uma é necessária. Mas olha a queda da Marta, como é que se dá. Quando ela recebe Jesus, ela não recebe Jesus para adorá-lo. Ela recebe Jesus para colocá-lo lá e para ela mostrar para Jesus como ela é uma boa servidora. Então ela começa a fazer uma correria para, aos olhos de todo mundo ver que ela está servindo Jesus, correndo para preparar as coisas para agradar Jesus. É o próprio religioso do dia a dia.
É o cara com o biblão debaixo do braço para a igreja. Ele nem sabe o que tem para a igreja. Assim que termina o culto, ele sai correndo, não sei onde ele tinha a Bíblia, coloca uma boca de fumo, vai lá e pega uma pedra, e pega um pó, vai com uma cachaça e tal, vai para a zona. Mas o cara está sempre com o biblão correndo para a igreja. É esse cara. Esse é a marca. Mas quando isso é assim, o cara não consegue se conter. Porque não é suficiente para ele que ele vá na igreja no domingo, ou que ele ande com a Bíblia sempre debaixo do braço. Ele começa a olhar em volta e ver que aqui, por exemplo, nessa sala aqui, só tem 3, 4, 5 caras com a Bíblia. Eu trouxe minha Bíblia, os outros não trazem. Os caras vêm para a palestra e não trazem a Bíblia. O outro veio para a palestra e estava dormindo, o pregador falando, ele dormindo. E o cara começa a vigiar a vida dos outros. Primeiro ele começa a ver o que ele faz e ver que o outro não faz. Ele começa a fazer isso. Mas ele começa a ver que esse outro que não traz a Bíblia para cá, que não anda com a Bíblia todo dia, que quando vai lá na casa da família dele, ele não vai para a igreja, ou pelo menos não vem contando vantagem que foi para a igreja. Que, enfim, é um cara que está só tendo um tratamento tranquilo aqui. Esse cara começa a ter certas vitórias, a esposa começa a voltar para ele também, os filhos dele começam a voltar para ele, ele começa a ter, ele foi lá e foi provocado, mas voltou vitorioso, um do quarto dele estava fumando maconha no banheiro, e ele não, ele ficou firme, mas, eu trago a Bíblia todo dia, e esse cara que nem anda com a Bíblia, nem fala de Jesus, nem fala nada, não faz nada, e está sendo abençoado. Aí, esse cidadão, ele já olhou para a vida do outro e comparou com a dele, e viu que ele é melhor que o outro. Mas agora ele está frustrado porque não basta eu ver que eu sou melhor do que você, é preciso que Deus também veja. E como aparentemente Deus não está vendo, eu vou chamar Deus. E vou começar a orar e dizer, Senhor, o Senhor não está vendo que nesse sereno aqui, ninguém está dando importância para a tua palavra. Eles nem vêm com a Bíblia para coisa, e não sei o quê. Começa a mostrar para Deus o que Deus deveria estar vendo. Foi isso que Marta fez literalmente. Senhor, você não está vendo que eu estou trabalhando sozinha e que Maria não está me ajudando? O religioso, o cara que está fazendo o serviço para si, embora aparentemente ele esteja querendo servir a Jesus, deixa isso bem claro quando ele começa a chamar a atenção de Deus. É aquele cara que ele não chama para ele, não fala para Deus, Senhor, o que tu queres de mim? Ele olha para Deus e diz assim, Senhor, você não está vendo o que está acontecendo nesse mundo? Eu, um cara tão bom. Ontem na igreja ainda estudamos um pouquinho, bem pouquinho, mas estudamos sobre o Salmo 37 e o Salmo 73 também. Os dois falam um pouco, bastante parecidas as coisas. 37 e 73 é o justo que fica irado com Deus porque ele é justo, mas ele vê o ímpio também se dando bem. E o Salmo nos chama a atenção e diz assim, descansa em Deus, confia em Deus e faz o bem. O teu problema com Jesus é servir a Jesus, faz isso. O teu problema com Jesus não é ver se o outro está servindo a Jesus. E já que você viu, e aparentemente você pensa que ele não está vendo, agora você vai... Aí a Marta pagou geral para Jesus. Senhor, você não está vendo que eu estou trabalhando sozinha? Maria não está fazendo nada. Já deu uma repreendida em Jesus. Dias atrás, a minha mãe estava lendo lá alguma coisa, no WhatsAppzinho dela, eu falei, tem umas mensagens que você não leu ainda e tal, dá uma lida aqui. Ela estava lendo 91 anos de idade. E ela começou a ler mensagem, nem vou dizer de onde, mas daqui a pouco ela começou a rir. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, ela estava já com uma certa dificuldade de fala, ela falou assim, eles estão querendo lembrar Deus. Eu falei, como assim? Eles estão querendo lembrar de Deus? Não, eles estão querendo lembrar Deus do que ele tem que fazer. Eu falei, como assim? É porque o texto diz, Senhor, lembra do fulano, não é isso. Senhor, nós te lembramos de fulano. Como assim nós te lembramos? Você lembra Deus? Deus precisa se lembrar de alguma coisa? Foi isso que Marta fez. Você não está vendo o que está acontecendo? Muitas vezes no teu coração você está aqui dentro. Porque tua vida está destruída, senão você não estaria aqui dentro. Você pode estar todo bonitinho aqui dentro. Porque depois que chegou, basta uma tarde a gente já fica bonzinho aqui dentro. Mas você não veio para cá porque a tua vida estava boa. Mas aí ao invés de continuar se preocupando com a sua vida e sentar-se aos pés de Jesus, começa
fazer uma correria para mostrar que é o cara que veio servir Jesus. Melhor do que os outros que só estão sentados e não estão fazendo nada. E como ninguém vê nada, começa a cobrar. Mas ninguém está vendo. E daqui a pouco, o cara que começa a cobrar de Deus, que Deus não está vendo, daqui a pouco ele está dando uma ordem para Deus. Olha o que Marta fez. Olha, aqui ela foi ao fundo do poço no relacionamento com Deus. Ela disse: manda que ela me ajude. Agora ela está dizendo para Deus o que Deus tem que fazer. Primeiro ela reclamou que Deus é cego. Você é um Deus inoperante. Você é um Deus cego. Porque você não está atentando para a minha religiosidade, para o meu trabalho. E não está vendo, inclusive, que eu estou sozinho aqui me esfalfando, fazendo tudo bem cansada. E não está vendo que essa aqui do lado, está aí sentadinha aí, ó. Agora fica aí sentadinha, pagando de mocinha bonitinha, ouvindo Jesusinho. Manda ela vir trabalhar comigo para ela fazer alguma coisa. Primeiro reclamou do próximo. Primeiro invejou a situação do outro. Depois reclamou do outro. Depois reclamou de Deus, porque não viu. E depois deu uma ordem em Deus. Manda ela fazer tal coisa. Olha, talvez eu estou trazendo essa mensagem por um detalhe. Eu nunca tinha pensado nisso, agora me ocorreu que talvez, que legal, a gente vai crescendo também em entendimento. Talvez um dos grandes motivos de eu trazer essa mensagem, e eu já trago essa mensagem há alguns anos em comunidade terapêutica, é chamar a tua atenção para um fato que é muito perigoso esse caminho. Porque Jesus não discutiu com Marta, no sentido de que ficar numa discussãozinha do tipo, não Marta, não é assim, é assado, olha a Maria tá legal, deixa ela aqui e tal. Jesus não ficou negociando com Marta. E eu quero, agora vem o motivo que eu estava falando. Talvez é perigoso quando você não percebe Jesus negociando contigo como você quer negociar, porque Jesus não é um negociador, Jesus é o Senhor dos senhores. E ele veio implantar um reino em cada um de nós e no mundo, o seu reino. Daí você de repente se perde e pensa que está tudo bem, e não está tudo bem. Jesus disse: Marta, você está preocupado com muita coisa, e nada disso, muita coisa, só algumas são necessárias. Aliás, só uma é necessária. Na real mesmo, só tem uma coisa que seja necessária. E aí Jesus diz uma coisa fantástica, voltando agora para Maria, que eu falei que ele não se falou nada de Maria, não sei o que ela fez, e o que Jesus disse a respeito do que ela fez. Jesus finalizou esse diálogo com Marta dizendo: Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Perceba que você está lendo a sua Bíblia ou ouvindo a minha leitura da Bíblia em português. E em português, a é artigo definido feminino. Uma, uns, são artigos indefinidos. Significa que pode haver mais outras coisas envolvidas naquele mesmo artigo. Mas a significa que é só uma coisa. Jesus não disse Maria escolheu a melhor parte, como se tivesse duas para escolher. Jesus não disse Maria escolheu uma parte muito boa, como se tivesse outra parte para escolher. Jesus disse Maria escolheu a boa parte. A é porque só existe uma boa parte na vida cristã. Ou adoramos a Deus em espírito e em verdade, ou nos quedamos aos pés de Jesus com humildade e atenção e amor à sua palavra. E se Jesus é a própria palavra, o amor primeiro, sobretudo, a Jesus, a palavra. E bebemos de Jesus a verdade que Ele é. E vivemos em Jesus, numa união mística operada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ou não estamos com Jesus. Não existe uma outra parte um pouquinho menos boa. Não existe uma outra... Maria escolheu uma parte um pouquinho melhor do que a tua, Marta. Não foi assim que Jesus disse. Disse, Marta, você está perdida em muita coisa. E eu quero te dizer, já que você veio me trombar aqui,
à frente de todo mundo, deixa eu te dizer como Senhor. A boa parte no mundo espiritual é me ouvir. Porque eu também tenho um outro alimento que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Isso era a vida de Jesus, a palavra de Deus. Isso é a boa parte no reino espiritual. Querido, esquece o resto. Principalmente, para de fofocar a respeito da vida do outro, se comparar com o outro, acusar o outro, trazer o outro. Porque com isso você vai acabar só ofendendo a própria santidade de Deus. Porque sempre que você acusa o outro, você acaba acusando a Deus porque não fez nada contra o outro. Mas você não é melhor que o outro. Todos foram colocados debaixo da linha da desobediência para Deus soberanamente agir com misericórdia com aqueles que Ele quiser agir com misericórdia. Amém? Boa noite.